Olá, pessoal. Sou o professor Cláudio Carvajal e atuo lecionando aí na área de inovação, negócios, tecnologia, empreendedorismo há mais de 20 anos. E, além de professor, eu também sou empreendedor, sou cofundador da Singular Next, uma aceleradora de startups. Faço parte também do conselho de administração de algumas empresas. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no meu canal algumas dicas que podem contribuir com aqueles que estão pensando em criar seu próprio negócio, ou mesmo alguns profissionais aí de mercado que estão olhando para a opção de empreendedorismo como uma transição de carreira, né? Um realinhamento de carreira aí. E para isso, né, ao longo das próximas semanas, eu vou lançar uma série de artigos. São 10 artigos, 10 dicas para quem pretende empreender. E nesse vídeo aqui eu queria comentar com vocês o primeiro artigo que eu já publiquei aqui no LinkedIn. Vou deixar o link para o artigo aqui na descrição do vídeo. Então, a gente está trazendo aqui o primeiro passo, né? Então, eu gostaria de empreender, criar meu próprio negócio. Por onde eu começo? Então, nesse primeiro artigo, onde eu trago a primeira dica, eu coloco que o primeiro, talvez seja o mais importante passo, é você encontrar o seu propósito. Parece um pouco piegas aí, mas eu vou reforçar aqui a importância de você empreender alinhado com o seu propósito, com os seus valores. Então, quando a gente fala em criar uma empresa, é comum que a primeira pergunta que seja feita, né, é qual o mercado está em alta, né? Qual ideia pode dar mais retorno financeiro? E, embora essas questões sejam legítimas, né, é importantíssimo a gente avaliar isso, tem que dar um passo, a gente tem que recuar aí um passo atrás para a gente pensar de fato em que ramo, em que mercado eu gostaria de atuar, né? O que eu gostaria de fazer, porque isso vai tomar a maior parte do seu tempo a partir do momento que você tomou a decisão de empreender. Então, imagina você empreender numa área que está em alta, mas que você não tem afinidade, que você não curte, né? Então, o primeiro passo aí é a gente encontrar de fato uma atividade que esteja alinhada ao seu propósito de vida, que esteja alinhada aos seus valores, aquilo que você gosta. Isso vai ser extremamente importante porque empreender exige uma energia imensa, né? Porque tudo aquilo que você imagina que pode dar errado e aquilo que você nem imagina que pode dar errado, vai dar errado. Mas você pode superar esses desafios, mas você vai precisar ter muita resiliência, né? Ou seja, a capacidade de não desistir. Então, ter propósito, ter alinhamento, acreditar naquilo que você está fazendo, não é apenas o idealismo, né? É uma necessidade que vai garantir que você tenha energia, que você tenha vontade, que você consiga forças para superar esses desafios que virão. E o propósito, ele nasce aí, né, do nosso autoconhecimento. Então, de fato, aqui, né, entender aí quem nós somos, o que nós gostamos de fazer, qual a nossa contribuição para a sociedade, para a humanidade, né, o que que a gente quer deixar como legado. E é muito importante, então, pensar sobre essas questões antes mesmo de empreender. E como eu começo? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu descubro o meu propósito ou valido se o propósito que eu acredito ter realmente tá correto? Então, tem uma literatura bastante extensa, tem ferramentas de assessment, né? Que a gente fala que são testes que ajudam você a alinhar aí seu perfil, adequando ele às atividades que você tem maiores talentos ou maiores chances aí de sucesso. E tem, dentro dessa literatura, tem alguns autores que eu vou citar aqui como uma jornada inicial para aprofundar essa questão do autoconhecimento, e um deles é o Simon Sinek, que ele tem uma obra muito interessante, vocês vão achar outros vídeos aqui no YouTube mesmo, em outras redes aqui, sobre ele.
E ele mostra que organizações e líderes inspiradores começam pelo porquê e não pelo o que ou como. E ele reforça que o propósito funciona como um norte, orientando decisões estratégicas, atraindo talentos e criando vínculos genuínos entre clientes e parceiros. Então, deem uma olhada no livro do professor Simon Sinek, e bastante material disponível também, como vídeos, entrevistas aí com o professor Simon Sinek, que eu acho que pode ser também uma fonte aí de conhecimento aí interessante para quem está buscando seu propósito. Uma outra dica também é da autora Carol Dweck, que tem um livro, ela cunhou o termo mindset, né, dentro aí dessa área de desenvolvimento humano e liderança. E ela mostra que pessoas conectadas a um significado maior tendem a desenvolver uma mentalidade de crescimento e aprendem com os seus erros, aprendem com as suas falhas. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente empreende, a gente vai lidar com muitos tropeços, né? Com muitas coisas que vão dar errado. Então, a gente saber que o fracasso não é necessariamente ruim, ele é ruim, mas não é de todo ruim, é muito importante, porque a gente aprende muito com os erros. Através dos erros, a gente vai poder fazer os ajustes necessários para que a gente possa melhorar constantemente. Então, o livro aí da Carol Dweck é muito legal também, é, e também tem bastante material aí para vocês consultarem sobre ela aqui na internet. Então, no contexto aí das startups, principalmente, né, que são empresas em fase inicial, mas as startups estão muito ligadas à inovação. Então, normalmente são ideias inovadoras que se transformam em produtos, serviços e empresas. E, através da tecnologia, elas têm alto poder de escalabilidade. Então, são empresas aí que escalam rapidamente, né, aproveitando aí o efeito de rede da internet, né, na sua maioria das vezes são empresas que ou usam a tecnologia diretamente para o efeito de rede, ou através da tecnologia geram produtos inovadores que também têm uma escalabilidade muito maior. E através desses conceitos, vocês podem criar negócios que são, muitas vezes, até com um investimento menor, né, do que investimentos em negócios mais tradicionais, e com um potencial de crescimento, né, de escalabilidade, muito maior, tendo em vista a diferenciação e o impacto de rede, que a gente pode obter utilizando a web, né, a internet. Então, nesse primeiro artigo, né, eu queria finalizar deixando essa mensagem de que encontrar o propósito não é um luxo, mas é uma etapa estratégica. E ele orienta a escolha, sustenta a motivação ao longo aí da jornada empreendedora e aumenta as suas chances de sucesso. Nos próximos vídeos, a gente vai trazer novas dicas, e espero que vocês curtam e que essas dicas sejam úteis aí para a jornada de cada um de vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.